Bom dia, pessoal. Estamos aí finalizando mais um capítulo. Hoje a gente finaliza esse capítulo 2 aí, para iniciar na próxima semana com o capítulo 3. Mas antes, espero que todos vocês estejam bem. Quero desejar aí um ótimo final de semana após a aula aí para vocês. E vamos lá, né? Hoje correções, como de costume. E depois a gente vai ver um pouquinho sobre cooperação econômica Ásia-Pacífico, que é outro bloco econômico chamado APEC. A gente já viu agora há pouco a União Europeia, na aula anterior. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre a APEC, beleza? Vamos lá. Mas antes, livro didático, página 39, para a gente corrigir. Pessoal, deixa eu pegar aqui só a caneta para a gente ir grifando aqui o que é importante nas questões. O que é a zona do euro, né? São os países que adotam como moeda única o euro. Então, todos os países da União Europeia que adotaram o euro como moeda fazem parte da zona do euro. Então, aí pode ser a Alemanha, pode ser os conhecidos, né? França, Espanha, cadê a Itália? Itália, Portugal. Você poderia citar esses países aí, qualquer um deles que adotaram a moeda única, o euro. Segunda questão. De que forma a crise econômica eleva o endividamento público de um país, né? À medida que a economia de um país desacelera, o governo deixa de arrecadar impostos, pessoal. Se a economia desacelerar, o governo vai arrecadar menos impostos. E aí, acaba com menos capital para financiar suas despesas, o que leva a uma situação de endividamento crescente. A gente viu isso no Brasil, né? O Brasil, a economia desacelerou, em 2015, 2014, aí passou uma recessão aí, o governo estava gastando mais do que arrecadava impostos, arrecadava menos e gastava mais, imagine. Então, a uma hora ele ia se endividar e foi isso que o Brasil acabou acontecendo aí. E está acontecendo novamente aí devido ao auxílio emergencial, né? Mas está ajudando a população aí, o governante, mas a gente vai ter que pagar a conta, porque é um endividamento aí crescente que vai até o final do ano. Mas aí era necessário para o pessoal não morrer de fome realmente devido à pandemia. Estava tudo fechado, né? Terceiro, qual atitude vem sendo tomada com o objetivo de conter os efeitos da crise econômica nos países europeus, né? Financiamentos, né? A gente tem visto aí, ó, financiamentos, eu acabei errando aqui, financiamentos. A gente tem visto medidas de austeridade, como foi o caso da Grécia, que acabou aumentando a questão da aposentadoria, tirando alguns direitos de servidores. Quarto, o que foi o Brexit? Foi o processo de saída do Reino Unido da União Europeia. Isso foi o Brexit. Porque ele ameaça o futuro da União Europeia, né? Porque está saindo aí a segunda maior economia, a segunda maior economia aí, potência econômica na Europa. Após a Alemanha vem o Reino Unido. Então é devido a isso, tá certo? Aí pode, olha aqui, olha. O Reino Unido é uma das mais fortes do bloco, né? A economia. Então aí acaba ameaçando a questão da União Europeia, a sua saída, que já se concretizou, na verdade, né? Essa saída. Pessoal, livro de atividades, página 15 e 16. Vamos lá, né? O que é, desculpa, um tecnopolo? Né? São concentrações, tá aqui, ó, de indústria e tecnologia de ponta, tá bom? É a concentração aí de indústrias que trazem tecnologia, informática, robótica. Cite e outros dois países asiáticos que também apresentam importantes tecnopolos. Aí você poderia citar aí China e Japão, por exemplo, ok? A imagem a seguir, deixa eu pegar aqui em cima, aqui. A imagem a seguir é uma publicidade que procura destacar o potencial do polo tecnológico oferecido pela Ilha de Reunião, departamento ultramarino francês. A localização da Ilha de Reunião é usada como atrativo por ser considerada como uma de suas principais vantagens para a instalação de empresas. Consulte a localização dessa ilha francesa em um mapa mundi e justifique se sua localização é de fato estratégica para nela se estabelecer um tecnopolo. Olha, situada no Oceano Índico, essa ilha
né, fica próximo de Madagascar. A Ilha de Reunião se encontra entre esse continente, né, a Austrália e o sul da Ásia. Então é realmente muito importante, né? Fica ali, né, entre o continente, entre a Austrália e entre a Ásia. Então realmente é um ponto estratégico aí para a questão de tecnologia, de implantação de indústrias, etc. Finalizando, sexta questão, as últimas décadas do século XX e início do século XXI se caracterizaram pela expansão e consolidação da globalização da economia e na cultura mundial. Que papel desempenham regiões da Europa, Ásia e Oceania na globalização? Então vamos lá. Em tais regiões, o modelo globalizado da economia teve grande desenvolvimento, né? Tanto na Europa, tanto na Ásia, quanto na Oceania. Tivemos o que? Dispersão das empresas transnacionais, né? Espalhando seu fluxo aí em várias regiões do globo. Tivemos avanços nos meios de transporte, comunicação e informação. Então, esses são exemplos aí da expansão e consolidação da globalização nesses continentes. Quase finalizando a correção, pessoal, de acordo com o gráfico, qual é a importância da Índia e da China no crescimento atual da economia mundial, né? Pessoal, eles mostram que são as economias que mais crescem no mundo, né? Você pode ver aí que o gráfico mostra a partir do trimestre de 2010 aproximadamente o crescimento das economias chinesa e indiana respondem juntas por cerca da metade da expansão da economia mundial, ou seja, são as economias que mais crescem no mundo. Então eles têm uma importância aí para a economia mundial, essas economias. Aqui o laser novamente, para a gente acompanhar essa aula aí para finalizar. Pessoal, em 93 foi criada a APEC, tá certo? Que é a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. É um tipo de bloco econômico, tá bom? Ela reúne aí bastantes economias de formas heterogêneas, né? Desde Estados Unidos, como Austrália, Nova Zelândia, México, Coreia do Sul, Chile. E por quê? Porque pega os países ali da Ásia, como China, Japão, né, Coreia do Sul, e também pega os países banhados pelo Pacífico, que estão aqui na América, como os Estados Unidos, Chile e o México, tá bom? Então é um conjunto aí, Austrália e Nova Zelândia, é um conjunto aí de heterogêneo de países aí que compõem esse bloco econômico, tá bom? Um problema aí é que as rivalidades econômicas e políticas entre Estados Unidos e China, né, a gente tem visto aí, tem dificultado a construção de acordos multilaterais interessantes a todos. Então acaba prejudicando muito esse bloco, a rivalidade entre Estados Unidos e China, tá certo? Continuando, pessoal. Atuando como o mais importante país fábrica do mundo, a China conquista cada vez mais mercados internacionais. Desde o início de sua abertura econômica, né, passando por etapas marcantes, como reintegrações de Hong Kong e Macau. Por quê? Hong Kong estava aí no domínio britânico e Macau sob o domínio português, mas foi reintegrado à China, tá certo? E também teve a adesão da China à OMC, Organização Mundial do Comércio, em 2001. A partir daí, a China vem se firmando como uma potência mundial, né, quando se fala em economia. Hoje é a segunda maior, com potencial de futuro breve aí, talvez, ser a maior economia do mundo. De acordo com dados, 2016, da OMC, os principais destinos das exportações chinesas eram Estados Unidos, isso em 2016, tá bom? Hong Kong, que apesar de ser já reintegrada à China, tem uma certa autonomia, e o Japão. São os principais destinos aí das exportações chinesas, lá pelos dados de 2016 pela OMC. O crescimento da China contrasta com o período de crise e estagnação da economia japonesa. Por quê, pessoal? O Japão era a segunda maior economia do mundo. Hoje é a terceira, foi ultrapassada justamente pela China. Mas o Japão tem dificuldades, né? Falta recursos minerais estratégicos, energéticos, né?
Por quê? Porque é um país muito pequeno e que não tem recursos minerais, né, em abundância. Então ele depende muito da volatilidade do comércio, né, internacional. Ele depende muito aí de recursos, de matéria-prima vindo de outros países. É um país muito tecnológico, é altamente desenvolvido assim em termos tecnológicos, mas precisa muito de recursos, de matéria-prima de outros países. Aí está o PIB, ele oscila muito no japonês, olha, houve um crescimento exponencial aí muito alto até 2012, depois houve queda aí até 2015 e voltou a crescer e estagnou aí em 2016 e 2017 aí estagnado em 4,9. Mas veja a oscilação, né? Oscila muito. Não é aquela reta ali uniforme, né? Então há uma oscilação muito grande aí no PIB japonês. Também teve crises aí como recessão no Japão. E esse país aí foi ultrapassado, como eu já falei, pela China, em termos de econômico. Outra coisa que prejudica o Japão, pessoal, são crises internacionais, porque depende aí de mão de obra, depende de matéria-prima de outros países. Então, quando há uma crise internacional, afeta diretamente o Japão. E também catástrofes naturais, ocorre muito terremoto, muito tsunami, muito tufão. Então, realmente, atividades vulcânicas, é realmente uma situação difícil o que vive o Japão lá, tá certo? Outra coisa, pessoal, um efeito das oscilações da economia japonesa, oscila muito a economia, é a questão de muitas pessoas saindo do país, né? Acabaram saindo, não hoje, né? Não sai tanto hoje, mas lá atrás saíram muito, né? Muitos vieram até para o Brasil no início do século XX, que são chamados de decassegues, né? Decassegues, tá bom? São um povo japonês que migrou para o Brasil, tem esse termo é utilizado aí para lembrá-los, né? Então, decassegues é o nome aí que eles utilizaram para os povos japoneses que chegam no Brasil receber esse nome aí, decassegues, tá bom? Aí tem outros blocos importantes também, né? Temos aí o ASEAN, né, que é a Associação de Nações do Sudeste da Ásia, composto por 10 países, né? Surgiu sendo integrado por 10 países: Brunei, Camboja, Singapura, né? Não é tão importante como a APEC, mas é outro bloco que existe aí no Sudeste Asiático. E temos a CEI, né? Comunidade de Estados Independentes. A CEI aí foi formada em 91 e englobou os países aí da ex-União Soviética, né, como Armênia, Azerbaijão, Belarus, Cazaquistão, Quirguistão, né, além da Rússia também, que também surgiu da União Soviética, tá bom? Então, quando a União Soviética se dissolveu, em 91 surgiu aí 15 países. E aí, com esses 15 países, formou-se aí a Comunidade de Estados Independentes. Eles se tornaram independentes da antiga União Soviética. Pessoal, atenção aqui para os avisos, tá bom? Atividades, livro didático, página 41 e 42. Então, você vai responder. Livre atividades, página 17, 18 e 19. A gente vai fazer hoje juntos também na hora do desafio. Então, quem puder participar, aproveita que a gente vai fazer juntos aí a atividade da página 17, 18 e 19 do livro de atividades, tá certo? Hoje o prazo da entrega aí dessas atividades até domingo, às 12 horas. E o Tira Dúvidas aí vai ocorrer às 11 horas pelo Zoom. Se vocês estiverem livre antes, pode ser que a gente consiga fazer um pouco antes, beleza? Mas está agendado aqui para as 11 horas da manhã o Tira Dúvidas mais a hora do desafio, tá bom? Conto com vocês. Até mais tarde. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.